Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho Botafoguense, meus caros. De antemão, já peço aquela colaboração, se você curtir, para deixar o joinha, que é muito importante para nós continuarmos crescendo aqui. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu irmão, quiser dar aquela moral, a gente pede encarecidamente que se inscreva aqui, compartilhe com seus amigos alvinegros, de outros clubes, por que não, meus caros? Mas, meus amigos, queria falar com vocês aqui sobre uma questão que muito me incomoda e parte da torcida, né, usa muito essa questão de idolatria, até certo ponto exagerada, por jogadores, por dirigentes, por técnicos, né, cara? Eu acho legal, eu acho que é legítimo, mas, meus amigos, a gente precisa ter o mínimo de um senso crítico, cara, entender o que está acontecendo e, bicho, por questão até mesmo de respeito e amor próprio, amor maior no nosso Botafogo, que eu tenho certeza que todo mundo, ao final das contas, mesmo que a gente divija de algumas opiniões, cara, a gente ama sempre o Botafogo primeiro que qualquer. Mas me incomodou muito essa história do John, e eu acho que serviu de exemplo para muita gente que tratou a situação de maneira muito normal, e normal ela não foi, meus caros. Normal ela não foi. Vocês lembram que o John, no início de agosto, ou seja, há pouco mais de 30 dias, ele esteve aí negociado, né, praticamente conversas com o West Ham da Inglaterra, e estava muito evidente que ele não queria continuar no clube, no Botafogo. Tanto é verdade que de uma hora para outra, de um dia para o outro, o Botafogo, né, se viu obrigado a contratar o Bom Neto. De uma hora para outra, o John sequer viajou para aquela partida decisiva na Copa do Brasil contra o Bragantino, né? Abandonou o barco por completo, não se despediu, não fez nada, não falou nada. Quis o destino, a gente não sabe dos pormenores, né? Mas ele, quando estava a caminho de Londres, provavelmente não foi tão certo como seus empresários devem ter garantido, né? Deu para trás e simplesmente voltou para o Botafogo. Mas, meus amigos, sequer pedindo desculpa, sequer tentando explicar realmente o que aconteceu. Pelo contrário, o que eu acho que uma cara lavada absurda, né? No dia 7 de agosto, por exemplo, ele falou algo como: optamos por seguir aqui, vivendo no Botafogo, eu e minha família. Nunca falei que queria deixar o clube. Minha vida no Botafogo aqui, quero continuar. Isso dia 7 de agosto. Já com o Neto no clube, inclusive. E curiosamente, todo mundo achou estranho, mas ninguém questionou tanto, né? O que realmente tinha acontecido. E, bicho, depois que a gente foi ligando os fatos, os pontos, algumas informações foram surgindo, a gente realmente começou a perceber que houve sim, né, um exagero, uma mentira, para ser mais preciso, do John. Isso com certeza. Ele mentiu, só que teve ainda cara de pau, na minha modesta opinião, de sequer pedir desculpa, porque seria muito mais honroso, seria uma atitude de homem. E aí, meus caros, eu acho que todos nós refletiríamos, cara, e consideraríamos que é de fato um bom goleiro, e quem sabe tudo ficaria em panos limpos, né? E tudo mais. Só que não, nessa cara lavada, nessa cara de pau, ele voltou, foi brindado ainda com o retorno da titularidade indiscutível. Muitos torcedores esticaram o tapete vermelho para ele, acreditando na postagem que ele falou que não queria sair, que a família dele sempre quis ficar. Pô, só não explicou então por que todos já estavam no aeroporto, a caminho de Londres, desesperados, sem se despedir do Botafogo à época, né? No mínimo curioso. Mas a torcida dizendo, né? Pô, que bom, você sempre gostou da família Botafogo, volta para o seu lugar de sempre, guerreiro, herói, mito maior, o que é um exagero, né? E aí ele continuou, titular por mais 20 dias, visivelmente desconcentrado, aparentemente um cara realmente sem estar com uma vontade explícita de continuar no Botafogo. E no final de tudo isso, o que aconteceu? Menos de 30 dias depois, a gente foi surpreendido até com a negociação concretizada do John lá com o futebol inglês novamente, só que dessa vez com o Forest, né, do amigo do John Textor, Marinax.
E na sua apresentação, dia 3 de setembro, agora, esses dias, né? O digníssimo John, abre aspas, falou: entendi que era o momento. Para mim é um sonho, meu e da minha família. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Eu confesso que eu não entendi, cara. Não entendi mesmo. Ué, o sonho dele e da família não era continuar no Botafogo? Algo que ele não queria? Mudou assim da água para o vinho? De repente? Curioso, né? E novamente, em momento algum, pediu desculpa, justificou. Pelo contrário, saiu realmente. E meus amigos, me perdoem quem pensa o contrário, e eu respeito. Independente do 24 majestoso, do John, do todo o time, né? Das taças que ele nos ajudou e muito a levantar, na minha modesta opinião, sai pela porta dos fundos. Não por ter se transferido, isso é natural de todo e qualquer jogador querer jogar lá fora. Absolutamente normal. Mas o fato de, diferente, por exemplo, do Almada, que desde a sua chegada, né, foi muito homem, muito profissional, falando: chego no Botafogo para sair em dezembro, mas honrarei sempre que estiver em campo. E assim o fez. Não foi chinelinho, jogou sempre, não fez corpo mole, conquistou as taças e saiu. Foi um homem, sujeito de palavra. O John, quem diria, 5 vezes o tamanho do Almada, um cara muito mais forte, não teve um terço da hombridade, do caráter, da coragem, do profissionalismo do argentino. Eu só coloquei esse tema em debate para gente refletir, meus caros. Não vale mesmo a gente idolatrar todo e qualquer atleta de uma hora para outra. Não vale. Esses caras passam. Esses caras amanhã estão no nosso grande rival. Exceção feita a poucos, raríssimos atletas de futebol, dirigentes. Cara, todos eles são, no mínimo, incoerentes. Eles não são botafoguenses igual a gente. Merecem, sim, os aplausos, serem ovacionados quando, dentro de campo, justificarem. E nada mais do que isso. Absolutamente nada mais do que isso. Mas tudo bem. Vida que segue. O Botafogo hoje tem um goleiro tão bom quanto o John, muito mais experiente. Ele, com a sua mentira, com as suas desculpas esfarrapadas, que seja feliz bem longe, para mim, sai pela porta do meio, não digo dos fundos, porque querendo ou não, meu amigo, ele ajudou a levantar taças, mas também não sai pela porta da frente e para mim se torna uma daquelas pessoas não gratas. Mas esta, meus amigos, eu repito, é a minha opinião, apenas a minha opinião. Eu gostaria de saber de vocês também o que vocês pensam, o que vocês acharam de toda essa história, mas não desconsiderando esses fatos que eu apresentei. Em um mês, o discurso dele mudou da água para o vinho. Na verdade, o discurso foi praticamente o mesmo, mas só mudou os clubes. Reparem, leiam depois com atenção e comentem aqui para dizer o que vocês acharam. Beleza? E, meu irmão, aproveitando o tema de hoje, bora para nossa dica musical. Meus caros, e aí não tem jeito, cara. A dica musical de hoje não precisa de apresentação, porque tenho certeza que todo mundo conhece, bicho. A maior banda de hardcore e punk do Brasil de todos os tempos, Ratos de Porão, cara. Só que esse disco aqui, esse é um clássico, lançado em 23, cara. O Isenton, Pau no Cu, nada mais é, bicho, que um disco de versões da banda, né, Crush finlandesa, punk finlandês, Tervet Cadet, só que são versões das músicas com letras autorais do João Gordo. Pô, Rodrigo, mas por que o Ratos de Porão, com esse disco aí, que talvez seja o menos conhecido deles? Mas é claro, vocês sabem, todo dica musical aqui do Cantinho Botafoguense tem uma relação com o tema proposto ou discutido. E por isso eu escolhi esse disco, porque nesse descasso do Ratos, cara, tem a última música, a última faixa se chama Vai Pra Porra. E é o meu recado pro digníssimo John, meu irmão. Vai pra porra. Mentiroso, meu irmão. Mentiroso. Portanto, depois vocês cliquem aqui no descritivo desse vídeo. Quem nunca ouviu esse disco do Ratos, meu irmão, tá aqui embaixo o link para vocês clicarem e escutarem, meu irmão. Barulheira do inferno. Mais Rato de Porão impossível, cara. E aí, meus caros, repito, peço novamente um like, se inscrevam e comentem aí. Resumo da obra, dessa história do John. Qual a sua sensação? Sai pela porta da frente? Sai pela porta de trás? Ou completamente indiferente? Eu guardo os comentários de vocês. Valeu, a gente volta em qualquer outro momento. Saudações sempre alvinegras.